Boa noite, a paz do Senhor, amém? Podem tomar seus lugares. Amém? Que bom estarmos aqui mais essa noite. Tenho certeza que o Senhor preparou algo para todos nós. Amém? Não que eu esteja preparado, porque para mim preparar alguma coisa precisa de uma semana, não um dia e meio, né? Mas o Senhor é que nos ama, Ele vai colocar aquilo que Ele colocou no meu coração de uma maneira melhor do que eu dou conta. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, Senhor, nesse momento te agradecer por mais esta noite que estamos aqui na Tua casa, que temos a oportunidade de te louvar, te adorar, receber a Tua palavra, Senhor. E que tudo que for dito aqui, segundo a Tua vontade, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e que nós possamos ser mais próximos de Ti, Senhor. Esse é o nosso objetivo. Queremos ser mais parecidos com Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ó Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Fala com cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei, mas todas as vezes que eu sou convidado para trazer uma palavra aqui, eu não consigo trazer uma palavra daquilo que Jesus pode fazer para nós. De vez em quando sai alguma coisa, né? Mas sempre eu penso naquilo que nós devemos fazer para Ele, né? Porque a gente tem um conceito meio errado daquilo que a gente pode dar e aquilo que a gente recebe, né? O que a palavra diz em relação ao dar e receber? Muito melhor coisa é dar do que receber, né? Então, por isso que eu acho que eu tenho isso no meu coração, daquilo que a gente pode dar para o Senhor. Se bem que quando a gente recebe alguma coisa, não é ruim, né? Domingo agora nós fomos numa outra igreja aí para apresentar sobre o trabalho dos Gideões. E aí, essa igreja eu tinha que ir de terno, né? E um dia, chegou uma pessoa lá na porta de casa e me trouxe um presente. Um terno, olha, não tem chique melhor do que aquilo. E toda vez que eu vou colocar esse terno, eu me lembro, né? Eu fico até meio constrangido. Por que alguém me daria um terno tão, né? Não precisa nem de plástica, só eu pôr aquele terno eu me transformo. Eu fico lindo, né? O lindo fica lindo, né, lindo? Mas assim, muita satisfação no coração que a gente tem quando você ganha alguma coisa. Agora, imagina para quem deu, né? Eu acho que mais ainda, às vezes a gente não entende, mas a palavra afirma que é muito melhor dar do que receber. E hoje eu queria tentar passar para vocês algo que nós temos que aprender com uma pessoa da Bíblia, tá? E essa pessoa chama-se Estevão. Então, vamos começar a ler a passagem de Estevão, né? Quem foi Estevão? O que nós podemos aprender com Estevão? Está lá em
Atos, capítulo de número 6, onde começa a se falar sobre a vida desse primeiro mártir do cristianismo. Atos, capítulo de número 6. Eu vou ler aqui, eu acho mais fácil ler na minha Bíblia, mas é bem próximo. Deve ter alguma outra palavra que seja diferente, mas é mais... Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Bom, vocês veem que aí a instituição dos diáconos na igreja. E os 12 discípulos, eles falaram, não está certo a gente ficar, vamos dizer, fazendo serviços pesados, enquanto nós poderíamos estar pregando a palavra, né? Então é mais prudente que homens fiéis, cheios do Espírito Santo, possam nos ajudar. Então nós vamos instituir 7 homens, né, dessa qualidade, para que possam, vamos dizer, servir as mesas, servir aquilo que precisa para colocar ordem na igreja de uma maneira geral. Então foram instituídos os diáconos. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parnéias e Nicolau, prosélito da Antioquia. Então, vocês veem que dos 7, só já era para os 7 serem cheios do Espírito Santo. Mas dos 7, só Estevão que falam assim, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dos outros, eles só colocaram os nomes, né? Bom, e aí, se a gente for aqui no capítulo de número 8, a palavra de Deus diz assim, capítulo de número 8, não, versículo de número 8. Continuando, a prisão de Estevão. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder. Não, eu falei errado, é Atos 6, 8. Isso. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, vocês veem que não é porque ele foi escolhido para fazer serviços na casa do Senhor, né, na igreja do Senhor. Eles não eram homens que somente trabalhavam. Eles eram homens que pregavam a palavra, homens de fé, cheios de Espírito Santo, cheios de poder, né? Muitas vezes eu pedi ao Senhor, né? Eu quero ser igual a Estevão. Eu quero ser igual a Estevão. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam, ou algumas versões disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava.
Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, vocês veem a diferença que faz um homem que se importa com a palavra do Senhor, né? Um homem que entrega sua vida ao Senhor e o objetivo dele não é apenas servir na casa do Senhor, mas o objetivo dele é ganhar almas, né? Então, se ele fazia prodígios, o que é um prodígio? Um prodígio é aquilo que vai contra qualquer lei da natureza, alguma coisa que vai contra as convicções, né, daquilo que as pessoas acham que é impossível de ser feito. E ele fazia prodígios e maravilhas, e ele tinha poder, e ele era cheio do Espírito Santo. Amém? E aí ele é apresentado no sinédrio, as pessoas apresentaram falsas acusações contra ele, e aí ele precisou, onde? Diante do sinédrio, se defender, né? Aí ele começa o discurso de Estevão no capítulo de número 7. Nós não vamos ler todo, mas assim: perguntou o sumo sacerdote: é isso verdade? Né? Aí ele começa: respondeu ele: irmãos e pais, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abrão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele vai descorrer toda a história, praticamente toda a história do Antigo Testamento. Então ele faz um sermão, né? Alguns autores dizem que esse é um dos mais maravilhosos sermões da história do cristianismo. Só que Deus tinha colocado um objetivo no coração dele de fazer esse sermão. E quando ele chega lá no versículo de número 51, né? Aí ele compara, durante esse sermão, ele compara e ele fala do pecado dos pais, do pecado que os pais deles, né, desde Abrão para cá, cometeu contra Deus. E aí, quando ele chega no versículo de número 51, a palavra, ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Você já pensou, você está lá sendo acusado de algo que você não fez, né? E aí você tem toda essa sabedoria vinda do Espírito Santo e ter a coragem de acusar essas pessoas, que eles são homens de dura cerviz, são incircuncisos de coração, né? A mesma palavra que Davi usou contra Golias. Quem é esse incircunciso? De coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Né? Qual profeta de Deus que os vossos pais não perseguiu? Ele pergunta.
e até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, ou seja, de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, ele teve a coragem de falar, né, dos pais deles, do que eles eram hoje e do que eles teve coragem de trair e matar nosso Senhor Jesus Cristo. O que esse povo sentiu no coração nesse momento, né? A ira subiu de uma determinada maneira que a ira, no versículo 54, a palavra diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Se nós formos ver o que Estevão conhecia da palavra, eu fico pensando assim, como que um homem, porque aqui, nós estamos aqui em Atos capítulo de número 6, é o início da igreja, é o início da igreja. Então eu não sei se essa igreja aqui tinha 2 anos, 3 anos, né, após a morte de Jesus, mas ele já tinha um conhecimento profundo de quem era Jesus. Então, muitas vezes nós estamos aqui há tanto tempo ouvindo a palavra do Senhor, e aí ainda nós estamos aí, né, encravado, sem prosseguir, sem conseguir chegar mais adiante. E a gente vê um recém-convertido, né, ter essa intimidade com o Senhor. Estevão, eu vejo aqui que ele não estava preocupado nem um pouquinho com a sua existência terrena. Quando Estevão conversa no Sinédrio dessa maneira, ele não estava preocupado nem um pouco com a sua existência, com a sua vida. Ele estava preocupado com a verdade. Ele estava preocupado com pregar o evangelho da maneira que tinha que ser, né? E para ele, independente daquela situação, porque ele conhecia, para ele pregar esse sermão, ele tinha conhecimento profundo do Velho Testamento, né? Ele tinha um conhecimento profundo, e ele tinha o conhecimento dessas acusações que eles faziam falsas contra ele, que aquelas acusações o levariam à morte, ao apedrejamento. Se não me engano, está lá em Números 15, né, onde fala que alguém que blasfemasse o nome do Senhor, ele teria que ser banido do meio do povo, seja ele hebreu ou estrangeiro.
E ele tinha conhecimento disso, mas ele não se importou com a vida dele. Ele se importou em dizer a verdade, né? Ele se importou em dar ao Senhor a glória devida. E aí eu pergunto para você e pergunto para mim, né? Quantas vezes na nossa vida talvez a gente tenha receio de ficar falando no nome de Jesus? Quantas vezes a gente está num ambiente, né, que você pensa que ali não é oportuno você dar alguma opinião, que aquilo ali alguma opinião em relação ao nosso Deus, a nossa crença, aquilo que a gente vive, né? Porque às vezes a gente acha que ou vai ofender ou aquele momento não seria oportuno. E aí Estevão, ele não tem um pingo de receio de falar do Senhor, né? Ele não tem um pingo de receio. Ele prega e ele diz a verdade, independente daquilo que ia acontecer com ele. E o que eu tenho certeza que ele sabia que aconteceria, aconteceu, né? Ele foi apedrejado, as pessoas que estavam com ele não queria nem ouvir mais a voz dele. Aqui fala, ó, ele disse, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele. Será que em alguma situação em que nós falarmos da nossa fé no Senhor Jesus, né, na nossa esperança que nós temos no Senhor, e alguém se levantar contra nós, qual vai ser nosso sentimento? Puxa vida, pisei na bola? Não devia ter falado? Não devia ter me envolvido nesse assunto? Não, queridos. Nós temos que ter conhecimento da palavra. Nós temos que saber qual é a vontade do Senhor para qualquer uma das situações em que nós estivermos. E nós temos que saber que se aquilo ali está acontecendo com a gente, é o Senhor quem é a vontade dele que nós estivéssemos ali, nós estivéssemos envolvidos nisso, e ele espera de nós algo como Estevão disse, como Estevão enfrentou, né? Você pode ver que Estevão não ficou irado, ele não levantou a voz, ele falou aquilo que a palavra diz, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha intimidade, né? Aquilo que ele adorava ao Senhor, aquilo que ele não se importava com a vida dele, mas se importava com a vontade do Senhor. E eu vejo assim, quando ele olha para cima e fala que está vendo os céus abertos, essas pessoas que estavam do lado dele deviam estar pensando o quê? Né? Mais um louco, falando desse jeito contra nós e agora falando que está vendo os céus abertos. Eu fico pensando nessa intimidade que ele tinha com Jesus, né? Dele estar assim, pensando,
ó, agora é a minha vez de ir. Porque ele já sabia disso. Eu fico pensando, se fosse nós, o que a gente sempre espera de Deus? É nesse ponto que eu queria chegar. O de dar e o receber. O que sempre nós esperamos? Nós esperamos aquilo que nós aprendemos na palavra. A gente sempre espera uma intervenção divina em uma situação quando nós estamos em qualquer tipo de perigo, em qualquer tipo de agonia, em qualquer tipo de situação da nossa vida que a gente não quer estar. A gente sempre espera que o Senhor vai intervir. Mas será que nós esperamos de uma maneira igual Estevão esperou, falar assim, não precisa intervir, Senhor, desde que qualquer coisa que me aconteça, daqui a pouco eu vou estar do teu lado. Eu não estou pedindo para que você faça isso. Mas porque eu também, não, se for para mim, se isso for para mim, eu não sei se eu estaria vendo as coisas desse jeito. Mas eu já pensei. Ultimamente eu tenho pensado nisso. Eu tenho pensado, Senhor, será que a minha intimidade, o meu relacionamento contigo, se fosse para eu partir agora, por que eu não estaria feliz por isso? E nós não sabemos a nossa hora. Nós não sabemos nada de nós. E se você pensar assim, então, a qualquer momento, nós temos que estar preparados para isso. Não é? A qualquer momento, você tem que estar preparado para isso. A nossa vida muda assim. Hoje eu estava até lembrando. Um dia nós fizemos lá no Cenáculo, em 2007, uma festinha de despedida para Daniela. Aí eu estava desesperado lá, arrumando o cenáculo, e tinha um cachorro amarelo lá, amarrado numa corrente, né? Num cabo de aço. E eu saí correndo, brincando com o cachorro, de repente eu bati o pé naquele cabo de aço, fui de cara naquela escada que sobe lá, mas não durou quanto? 1 segundo. Eu estava com o braço quebrado, nariz quebrado, boca quebrada, né? Um monte de coisa quebrada aqui na cabeça, um monte de ponto, né? Foi a festa para Daniela, né? Então, a nossa vida é assim, gente. A gente não sabe nada, nós não somos donos de nada. Nós precisamos ter uma firme convicção no nosso coração que nós precisamos estar mais próximo de Jesus. É isso, eu vim aqui só para falar isso para você. Não deixe o tempo passar. Pensa Estevão aqui. Será que ele começou, foi logo no começo, ele foi instituído diácono aqui? A gente não sabe esse tempo, mas esse tempo não foi muito tempo. E ele começou a fazer a obra do Senhor, ele tinha uma convicção de quem era Jesus e o que ele precisava dar para Jesus. E ele mergulhou nisso daí. Mas isso daí foi o motivo do quê? Já foi o motivo, no começo do ministério dele ir para os braços do Pai.
Talvez seja até isso, né? A gente está muito distante do Senhor e Ele está esperando a gente ficar mais próximo dEle para a gente ficar aí mais junto com Ele. Eu sei que isso talvez não agrade a gente muito, né? Porque muitas vezes a gente quer só esperar o que o Senhor pode fazer conosco, né? Às vezes a nossa fé está pautada, está alicerçada naquilo que o Senhor faz pelos seus filhos. Mas a nossa fé, ela tem que ser pautada, tem que ser alicerçada naquilo que nós podemos fazer para o Senhor. Porque, na verdade, Ele já fez tudo que Ele devia fazer por nós, né? Hoje nós temos a salvação, hoje nós temos esperança, porque um dia Ele morreu por nós. Amém? E aí, você vê o que? Estevão, olha o grau de intimidade que ele tinha com o Senhor. Será que cada pedrada que ele recebia, não sei aonde, né? Na barriga, no braço, na perna, na cabeça, cada dor daquela, eu olhava para aquela pessoa que deu, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Não é? Ele orou por todos. Ele orou por todos eles. Pai, não imputa-lhes esse pecado, né? E foi isso que Jesus fez por nós. E aí a gente vê um homem morrendo, sendo apedrejado. Pensa na dor dessa morte. Será que ela é instantânea, né? Ou bate uma pedrinha aqui, outra ali, outra lá, outra aqui, outra lá, e você cai, e aí vem mais pedra, vem mais dor. E aí, mesmo com toda essa dor, ele está lá. Senhor, eu perdoo. E aí, alguém vem, nos ofende de alguma maneira, e a gente não consegue perdoar essa pessoa. Aí a gente arruma um monte de argumento, muitos argumentos, muito orgulho no nosso coração, que aquilo não poderia ser contra nós, muita ira, e aí a gente passa o tempo, e aquela pessoa está lá, e você está aqui, e você acha que você está fazendo a coisa certa, né? E você não levou nenhuma pedrada, não te doeu nem um pouco. Então, queridos, eu acho que nós temos muito que aprender com Estevão, muito. Porque você pode até falar, Jesus lá na cruz, Jesus pediu ao Pai, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí a gente pode argumentar, mas era Jesus, ele tinha isso aí ele tinha que fazer, era um propósito do coração dele. Ele sofreu tudo, mas ele tinha que fazer isso. Mas Estevão era igual nós. Não tem argumento nenhum para você falar que Estevão era diferente de você. Eu não tenho argumento nenhum para falar que ele tinha algo que eu não possa ter, né? Então, meus irmãos, nós precisamos pensar mais naquilo que nós podemos ser mais parecidos com o Senhor, né? Naquilo que a gente pode agradar ao Pai e ter uma conduta de relacionamento, que é a pior coisa que pode acontecer para nós são os relacionamentos, porque são nos relacionamentos que a gente se desvia da palavra, são nos relacionamentos que vem ira no nosso coração, são nos relacionamentos que a gente despreza a palavra do Senhor por causa do orgulho que existe dentro de nós, né? E que então nós possamos cada vez mais estar mais próximos do Senhor, mais
mas ter mais intimidade com a palavra, né? Dá uma olhada aqui o tanto de coisas que esse Estevão disse. Ele tinha conhecimento profundo, né, para pregar aquela palavra. Ele tinha um conhecimento profundo. E ele tinha um conhecimento mais profundo ainda do Senhor Jesus, né? Eu tenho certeza que ele não tinha lido ainda o que Jesus tinha falado lá na cruz. Será que tinha, pastor? Pelo tempo, não tinha sido escrita os evangelhos ainda. Não tinha sido escrita, né? Ele podia ter ouvido dos discípulos que escreveram. Ele falou isso lá na cruz. Mas não deu tempo para ele estudar. Mas deu tempo para ele ter relacionamento profundo com o Senhor, né? Então, que nós estamos aqui, né, semana após semana, ouvindo a voz do Senhor, que isso possa entrar no nosso coração, irmãos. Que a palavra dele entre no teu coração, no meu coração, que a gente possa, né, eu não lembro o texto lá, mas fala assim: acorda tu que dormes, né? Acorda tu que dormes. Nós precisamos acordar para uma vida mais íntima com o Senhor, né? Mais íntima com o Senhor. É tudo que nós precisamos. E nessa vida íntima com o Senhor, se precisar da gente sofrer, nós vamos sofrer. Mas a gente tem uma convicção de que esse sofrimento é coisa que vem lá do alto, que vai nos levar lá para o alto. Lá em Colossenses 3, 2, 3. Três, 1, 2 e 3, a palavra do Senhor diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, oculta com Cristo em Deus. Amém? Então nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Eu quero ler mais um texto, lá acho que é 2 Coríntios 4. Eu vejo que esses textos, eles retratam Estevão, né? E eles precisam retratar a nossa vida também. Diz assim, 4, 16, 17, 18. Eu acho que tem gente que já está até cansado de ouvir eu falar esse texto aqui, porque ele não sai da minha boca. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. O que eu tinha para essa noite era isso. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui e louvasse essa última música que eles cantaram, né? Eu quero que você preste, eu até escrevi aqui atrás, quando te fala lá, te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Nós precisamos amar o Senhor
né? Pensa bem a hora que você está cantando isso. Eu te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Quando você está em uma tribulação, se nós cantamos desse jeito. Quando começou a tocar esse som, eu me coloquei no lugar de Estevão. Ele falando lá, eu te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Se você pensar bem, quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente pode pensar que Estevão morreu, mas as vestes dele foram depositadas aonde? Aos pés de quem? De Saulo, que logo se tornou Paulo. Então a morte dele não foi em vão, a morte dele foi uma morte que nós tememos. Mas ele não temia a morte, porque ele falava assim, eu te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Não importa que se eu for morrer agora, não importa, o que importa é aquilo que eu estou fazendo que vai ser perpétuo. E é por isso que hoje nós estamos aqui ouvindo, estudando, falando sobre ele. Que a morte dele não foi em vão. A graça do Senhor não falhou. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ele é fiel todo tempo, todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, ele é fiel. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém, Pai. Amém, Pai. Que esse louvor, Senhor, seja uma realidade na tua vida, né?
Porque quando você diz que tu és fiel em todo o tempo, independente da circunstância que você estiver vivendo, você não vai esperar apenas a providência do Senhor, né? Você vai olhar para Ele e falar assim: independente da circunstância, eu te louvarei, tu és fiel. Amém? Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Vou sim. Pastor Veronese, pode encerrar. Então vamos encerrar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, no profundo do nosso coração, né, por mais essa noite, Senhor, que eu sei que é uma palavra muitas vezes difícil para nós, Senhor, mas o Senhor é aquele Todo-Poderoso e que nos deu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ser iguais a Estevão, Senhor. Se ele era cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de graça, nós também podemos ser da mesma maneira que ele, cheio de Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, ó Pai, nós vamos conseguir enxergar a tua fidelidade em todo o tempo, né? E falar: eu te amo, Deus, independente da circunstância, independente da situação, independente da agonia do nosso coração, nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a tua vida é minha, faz aquilo que te for melhor, Senhor, mas eu quero estar a teu lado. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E amém, Pai. Glória a Deus. Amém, Pai.